O sol de outono banhava as ruas agitadas de São Paulo, lançando sombras douradas sobre os edifícios imponentes. Carlos Ramírez ajustou a gravata do uniforme negro, observando seu reflexo na vitrine de uma loja. Seus olhos castanhos, cansados após mais uma noite mal dormida, contrastavam com o brilho de seu distintivo de segurança. Com um suspiro resignado, ele se virou e caminhou em direção à confecção de roupas onde trabalhava, os passos pesados ecoando no concreto. O cheiro de café recém-passado e perfume caro invadiu suas narinas assim que Carlos cruzou as portas giratórias do edifício empresarial. O saguão de mármore refletia a luz do sol que entrava pelas janelas altas, criando um ambiente quase etéreo. Funcionários apressados se movimentavam como peças de um quebra-cabeça bem orquestrado, suas vozes se misturando num murmúrio constante. Ao se aproximar do balcão de segurança, Carlos foi recebido pelo olhar conhecedor de Dona Zulmira, a recepcionista de meia-idade, que parecia saber todos os segredos do prédio. "Bom dia, seu Carlos." Ela cumprimentou com um sorriso caloroso. Preparado para mais um dia, Carlos forçou um sorriso em resposta. "Como sempre, Dona Zulmira, como sempre." Ele fez uma pausa, notando o burburinho incomum entre os funcionários que chegavam. "Alguma novidade por aqui?" Os olhos de Dona Zulmira brilharam com a perspectiva de compartilhar as últimas fofocas. "Ah, seu Carlos, hoje é o dia. A nova chefe chega hoje." As sobrancelhas de Carlos se ergueram em surpresa. Ele havia ouvido rumores sobre uma mudança na direção da empresa, mas não esperava que fosse tão repentino. "A viúva do antigo dono?" ele perguntou, lembrando-se dos cochichos que ouvira nos corredores nas últimas semanas. Dona Zulmira assentiu, inclinando-se sobre o balcão como se estivesse prestes a revelar um segredo de Estado. "Isso mesmo, Helena Cardoso em pessoa. Dizem que ela é mais fria que o inverno paulistano e 2 vezes mais implacável nos negócios que o falecido marido." Carlos absorveu a informação, sentindo uma pontada de curiosidade misturada com apreensão. Mudanças na gerência geralmente significavam cortes, e na sua situação financeira precária, perder o emprego seria catastrófico. Ele se despediu de Dona Zulmira e seguiu para seu posto, a mente girando com possibilidades e preocupações. As horas da manhã se arrastaram com a lentidão típica de um dia carregado de expectativas. Carlos observava o vai e vem dos funcionários, captando fragmentos de conversas ansiosas. "Ouvi dizer que ela demitiu metade dos funcionários da última empresa que assumiu." Cochichou uma jovem estagiária para sua colega enquanto passavam. "Tomara que ela goste do meu trabalho", respondeu a outra, o medo evidente em sua voz. Foi então que uma voz familiar tirou Carlos de seus devaneios. "E aí, Ramírez, como vai a vida?" perguntou Antônio Oliveira, seu colega de trabalho mais velho, aproximando-se com passos lentos, mas firmes. Carlos forçou um sorriso, mas antes que pudesse responder, o som dos elevadores se abrindo chamou a atenção de todos. O saguão mergulhou em um silêncio repentino e tenso, como se o próprio ar tivesse sido sugado do ambiente. Helena Cardoso emergiu, seus saltos altos ecoando como tiros no mármore polido. Cabelos loiros curtos emolduravam um rosto de traços delicados, mas sua expressão era de aço temperado. Vestia um tailleur impecável em tons de azul marinho, a postura ereta e confiante de quem está habituada a comandar. Ela passou por Carlos sem um segundo olhar, deixando para trás uma lufada de perfume caro e uma aura de autoridade incontestável. O segurança sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar imediatamente. Havia mais naquela mulher do que sua fachada gélida sugeria, ele tinha certeza. Seus olhos a seguiram enquanto ela atravessava o saguão, notando como os funcionários se afastavam de seu caminho, como se ela fosse cercada por um campo de força invisível. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Executivos de alto escalão entravam e saíam da sala de reuniões, suas expressões variando de apreensão a alívio. Carlos observava tudo, sentindo-se como um espectador em um teatro cujo enredo ele não compreendia totalmente. Ao final do dia, quando o sol já se punha no horizonte paulistano, Carlos viu Helena emergir de seu escritório. Ela parecia exausta,
uma sombra de vulnerabilidade momentaneamente visível em seus olhos antes de ser rapidamente substituída por sua habitual máscara de determinação. Foi nesse momento que Antônio se aproximou novamente de Carlos, sua voz baixa e conspiratória. Ei, Ramírez, já pensou em como poderia aproveitar essa situação? Carlos franziu o senho, confuso. Do que você está falando, Antônio? O homem mais velho sorriu, um brilho astuto em seus olhos. Ora, meu caro, pense bem. Uma mulher poderosa, viúva, provavelmente solitária. E você, um homem charmoso e em dificuldades financeiras. Não vê as possibilidades? A sugestão atingiu Carlos como um soco no estômago. Ele encarou Antônio chocado com a insinuação. Você está sugerindo que eu me aproveite dela? Antônio deu de ombros, aparentemente indiferente à reação de Carlos. Chame do que quiser. Estou apenas dizendo que às vezes temos que usar o que temos para conseguir o que queremos. Pense nisso. Com essas palavras, Antônio se afastou, deixando Carlos imerso em um turbilhão de pensamentos conflitantes. A ideia era repugnante, ia contra tudo em que ele acreditava. Mas à medida que os dias passavam e as contas continuavam a se acumular, a voz de Antônio ecoava em sua mente com uma frequência perturbadora. 2 semanas após a chegada de Helena, Carlos tomou uma decisão. Ele se aproximou dela no final de um dia particularmente agitado, pigarreando suavemente para chamar sua atenção. Senhora Cardoso, ele começou, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Se me permite, gostaria de oferecer meus serviços como segurança pessoal. Helena o encarou, a surpresa evidente em seu rosto, antes de ser substituída por uma expressão calculista. E por que eu precisaria disso, senhor? Ramírez, senhora. Carlos Ramírez, ele respondeu, mantendo o contato visual. Considerando os eventos recentes e sua nova posição, acredito que seria prudente ter alguém dedicado à sua segurança. Por um longo momento, Helena o estudou. Seus olhos verdes penetrantes como se pudessem ler sua alma. Finalmente, ela assentiu levemente. Venha ao meu escritório amanhã, Sr. Ramírez. Discutiremos isso em detalhes. Enquanto Helena se afastava, seus saltos ecoando pelo saguão quase vazio, Carlos sentiu uma mistura de alívio e culpa. Ele havia dado o primeiro passo em um plano que não compreendia totalmente, motivado por desespero e influenciado por conselhos questionáveis. Mal sabia ele que essa decisão o levaria a uma jornada de autodescoberta e redenção que transformaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. O caminho à frente seria cheio de desafios, revelações surpreendentes e lições profundas sobre integridade, preconceito e o poder transformador do amor verdadeiro. O escritório de Helena Cardoso era um estudo em contraste. Amplas janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade de São Paulo, o céu cinzento de outono emoldurando os arranha-céus que se estendiam até o horizonte. O interior, no entanto, era surpreendentemente acolhedor, com tons quentes de madeira e toques sutis de cor nas obras de arte cuidadosamente selecionadas que adornavam as paredes. Carlos Ramírez ajustou a gravata, sentindo-se deslocado em seu terno bem passado, mas claramente de segunda mão. Seus olhos percorreram rapidamente o ambiente, notando os detalhes. Uma foto emoldurada virada para baixo na mesa de Helena, uma pilha de relatórios meticulosamente organizados, um par de óculos de leitura abandonados ao lado de uma xícara de café pela metade. Helena entrou, sua presença imediatamente preenchendo o espaço. Sr. Ramírez, ela cumprimentou, seu tom profissional, mas não inteiramente frio. Pontual. Isso é um bom começo. Carlos assentiu, tentando manter a compostura. Obrigado por me receber, Sra. Cardoso. Helena, por favor. Ela corrigiu, sentando-se atrás de sua mesa imponente. Se vamos discutir uma posição tão pessoal, podemos dispensar algumas formalidades. O uso de seu primeiro nome pegou Carlos de surpresa, desarrumando momentaneamente seu roteiro mental cuidadosamente ensaiado. Como quiser. Helena, ele respondeu testando o nome. Então, Carlos. Helena começou, inclinando-se para a frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Me diga por que você acha que preciso de um segurança pessoal.
Carlos respirou fundo, consciente de que este era o momento crucial. Bem, Helena, considerando sua nova posição de liderança e o histórico infeliz de seu predecessor, acredito que precauções adicionais sejam prudentes. Uma sombra passou pelo rosto de Helena, a menção de seu falecido marido, tão rápida que Carlos quase achou que havia imaginado. Continue, ela disse, sua voz ligeiramente mais suave. Além disso, Carlos prosseguiu ganhando confiança. Sua visibilidade aumentada traz riscos inerentes. Um segurança dedicado não apenas garantiria sua segurança física, mas também proporcionaria paz de espírito, permitindo que você se concentre totalmente em liderar a empresa. Helena o estudou por um longo momento, seus olhos verdes penetrantes como se pudessem ver através de suas palavras ensaiadas. Impressionante, Sr. Ramírez. Você claramente pensou muito nisso. Mas me diga, por que você? O que o torna qualificado para esta posição? Carlos sentiu uma pontada de culpa. Aqui estava ele, vendendo uma ideia baseada parcialmente em um plano questionável sugerido por Antônio. Mas à medida que falava, percebeu que havia verdade em suas palavras. Tenho experiência militar e treinamento em segurança pessoal. Mas mais do que isso, tenho discrição e lealdade. Entendo a importância da privacidade e estou comprometido em proteger não apenas sua segurança física, mas também sua reputação e bem-estar geral. Um leve sorriso curvou os lábios de Helena. Bem dito, Carlos, mas me diga o que você realmente quer, porque tenho a sensação de que há mais nessa oferta do que apenas preocupação profissional. O coração de Carlos acelerou. Será que ela havia visto através dele tão facilmente? Ele hesitou, dividido entre a verdade e a continuação da farsa. Finalmente, optou por uma meia-verdade. Você está certa, Helena. Tenho motivos pessoais. Estou passando por dificuldades financeiras e, francamente, preciso deste trabalho. Mas isso não diminui minha sinceridade ou compromisso. Helena recostou-se em sua cadeira, sua expressão ilegível. Aprecio sua honestidade, Carlos. É refrescante. Ela fez uma pausa, como se considerando algo. Muito bem. Vamos fazer um teste. Uma semana. Você me acompanhará em meus compromissos, garantirá minha segurança e, mais importante, manterá absoluta discrição sobre tudo o que vir ou ouvir. Ao final dessa semana, decidiremos se este arranjo funciona para nós dois. Carlos mal podia acreditar no que estava ouvindo. Obrigado, Helena. Você não se arrependerá. Espero que não, ela respondeu, um tom de advertência em sua voz. Começamos amanhã. Esteja aqui às 7h. E Carlos? Ela o fitou intensamente. Não me decepcione. Enquanto saía do escritório, Carlos se sentia dividido. Por um lado, ele havia conseguido o que queria, uma chance de se aproximar de Helena. Mas por outro, a culpa o corroía. Havia algo na vulnerabilidade momentânea que vira nos olhos dela que o fazia questionar todo o plano. Nos dias que se seguiram, Carlos mergulhou em seu novo papel. Ele acompanhava Helena em reuniões, almoços de negócios e até mesmo em uma sessão de fotos para uma revista de negócios. Observava como ela navegava habilmente pelo mundo corporativo, sua máscara de eficiência raramente vacilando. Mas foram os momentos entre os compromissos que realmente capturam a atenção de Carlos. Os suspiros cansados quando ela pensava que ninguém estava olhando, as ligações apressadas e sussurradas que ela fazia regularmente, sempre se afastando para ter privacidade. Havia um mistério ali, uma profundidade que ia além da fachada da empresária implacável. No quarto dia, enquanto voltavam de uma reunião particularmente tensa, Helena quebrou o silêncio no carro. Você tem família, Carlos? A pergunta o pegou desprevenido. Não, senhora, quer dizer, Helena, sou solteiro, sem filhos. Ela assentiu, seu olhar distante. Às vezes me pergunto se é mais fácil assim, sem amarras, sem... Ela parou abruptamente, como se tivesse dito demais. Carlos sentiu uma abertura, uma chance de se conectar. Ter responsabilidades pode ser um fardo, mas também pode dar sentido à vida, ele ofereceu cuidadosamente. Helena o olhou, uma mistura de surpresa
e algo mais em seus olhos. Você é mais perspicaz do que aparenta, Sr. Ramírez. O resto da viagem transcorreu em silêncio, mas Carlos sentiu que algo havia mudado. A barreira entre eles, embora ainda presente, havia se tornado um pouco mais tênue. Na noite do 6º dia, enquanto Carlos escoltava Helena até seu carro no estacionamento subterrâneo da empresa, o inesperado aconteceu. Um homem emergiu das sombras, gritando incoerentemente e brandindo o que parecia ser uma faca. Sem hesitar, Carlos se colocou entre Helena e o agressor. Com movimentos rápidos e precisos, ele desarmou o homem, imobilizando-o no chão. Tudo acabou em segundos. Enquanto a segurança do prédio chegava para lidar com o incidente, Carlos se virou para Helena, preocupado. Ela estava pálida, mas composta. "Você está bem?" ele perguntou, a preocupação em sua voz genuína. Helena o encarou, uma mistura de emoções passando por seu rosto. "Estou graças a você." Ela fez uma pausa como se lutasse com algo internamente. Finalmente, com um suspiro, ela disse: "Carlos, acho que precisamos conversar. Há algo que você precisa saber." Naquele momento, olhando para Helena, Carlos sentiu seu mundo mudar. O plano, as dívidas, tudo parecia insignificante diante da realização de que ele realmente se importava com ela. Não como um meio para um fim, mas como uma pessoa. E agora, à beira de uma revelação, ele se perguntava se estava prestes a descobrir o verdadeiro coração por trás da máscara que Helena tão cuidadosamente mantinha. A noite caía sobre São Paulo, as luzes da cidade piscando como estrelas terrenas contra o céu escurecido. O carro de Helena serpenteava pelas ruas, deixando para trás o centro financeiro e adentrando um bairro residencial tranquilo. Carlos, sentado ao lado dela no banco de trás, sentia a tensão no ar espessa e palpável. "Para onde estamos indo?" ele perguntou, quebrando o silêncio que os envolvia desde que deixaram o estacionamento da empresa. Helena o olhou de soslaio, seus olhos verdes refletindo as luzes da rua. "Para minha casa, Carlos. Há algo que você precisa ver para entender." O coração de Carlos acelerou. Isso não fazia parte do plano. Na verdade, nada do que acontecera nas últimas horas estava no script que ele e Antônio haviam elaborado. O ataque no estacionamento, a gratidão genuína de Helena e agora esse convite inesperado para sua casa, tudo isso o deixava desorientado. O carro parou em frente a uma casa elegante, mas não ostensiva. Era menor do que Carlos esperava para alguém na posição de Helena. Enquanto caminhavam até a porta, ele notou o jardim bem cuidado e as cortinas fechadas em todas as janelas. Helena hesitou por um momento antes de abrir a porta, como se estivesse prestes a revelar um segredo há muito guardado. "Carlos", ela disse, sua voz mais suave do que ele jamais ouvira, "o que você está prestes a ver é a razão pela qual mantenho minha vida pessoal tão privada. Peço que mantenha a mente aberta." Intrigado e um pouco apreensivo, Carlos assentiu. Helena abriu a porta e o conduziu para dentro. A casa era acolhedora, com fotos de família nas paredes e um leve aroma de lavanda no ar. Mas foi o som vindo da sala de estar que chamou a atenção de Carlos, o som de risadas infantis e o barulho de blocos de montar sendo empilhados. Helena o guiou até a entrada da sala, e naquele momento o mundo de Carlos virou de cabeça para baixo. Sentado no tapete, rodeado por brinquedos coloridos, estava um menino de cerca de 10 anos. Seus traços característicos eram inconfundíveis. O rosto redondo, os olhos amendoados, o sorriso largo e genuíno. Era uma criança com síndrome de Down. "Pedro, querido", Helena chamou suavemente. O menino olhou para cima, seu rosto se iluminando ao ver a mãe. "Mamãe!" ele exclamou, levantando-se com alguma dificuldade e correndo para abraçá-la. Carlos observava a cena atônito. Helena, a mulher que ele pensava conhecer, fria, calculista, implacável nos negócios, se transformou diante de seus olhos. Ela abraçou o filho com uma ternura que ele jamais imaginara que ela possuísse, seu rosto suavizando-se em um sorriso cheio de amor. "Carlos", ela disse, virando-se para ele com Pedro ainda em seus braços. "Este é meu filho, Pedro, a razão de tudo o que faço."
O choque deve ter sido evidente no rosto de Carlos, porque Helena continuou, sua voz misturando orgulho e um toque de desafio. Pedro nasceu com síndrome de Down. Ele é a luz da minha vida, mas também a razão pela qual mantenho minha vida pessoal tão reservada. O mundo corporativo pode ser cruel, Carlos. Não quero que o preconceito das pessoas afete as oportunidades do meu filho ou o futuro da empresa que ele um dia herdará. Carlos sentiu como se o chão tivesse sido tirado de sob seus pés. Toda a imagem que ele construíra de Helena, todas as suposições que fizera, desmoronaram em um instante. O plano que ele havia arquitetado, influenciado pelas palavras de Antônio, agora lhe parecia não apenas tolo, mas profundamente errado. Oi. A voz alegre de Pedro o tirou de seus pensamentos. O menino havia se aproximado, olhando para Carlos com curiosidade e um sorriso aberto. Você é amigo da mamãe? A pergunta inocente atingiu Carlos como um soco no estômago. Amigo? Ele era qualquer coisa, menos um amigo. A culpa o consumiu, misturada com uma admiração crescente por Helena e uma ternura inesperada pelo menino à sua frente. Eu trabalho com sua mãe, Carlos conseguiu dizer, sua voz rouca de emoção. Helena observava a interação atentamente, seus olhos passando de Carlos para Pedro. Carlos me ajuda a ficar segura no trabalho, querido, ela explicou ao filho. Pedro assentiu solenemente, como se compreendesse a importância disso. Então, para a surpresa de Carlos, o menino estendeu a mão. Obrigado por cuidar da minha mamãe, ele disse, sua sinceridade desarmante. Carlos sentiu lágrimas se formando em seus olhos, enquanto apertava gentilmente a mão de Pedro. É um prazer, ele respondeu, sua voz trêmula. Nos minutos que se seguiram, Carlos observou maravilhado, enquanto Pedro mostrava seus brinquedos favoritos, falava sobre seu dia na escola especial que frequentava e ria das piadas simples que Helena contava. Era um mundo completamente diferente do ambiente corporativo frio que ele associava a ela, um mundo cheio de amor, paciência e aceitação. Você gosta de carrinhos? Pedro perguntou de repente, seus olhos brilhando de entusiasmo. Carlos sorriu, memórias de sua própria infância inundando sua mente. Gosto sim, Pedro. Quando eu era pequeno, tinha uma coleção deles. Verdade? O rosto de Pedro se iluminou. Vem ver os meus. Antes que Carlos pudesse responder, o menino o pegou pela mão, puxando-o em direção ao seu quarto. Helena o seguiu, um sorriso suave em seus lábios. O quarto de Pedro era um mundo à parte, decorado com cores vibrantes e repleto de brinquedos educativos. Mas o que chamou a atenção de Carlos foi a extensa coleção de carrinhos miniaturas cuidadosamente organizados em prateleiras. Uau, Pedro! Que coleção incrível! Carlos exclamou, genuinamente impressionado. Pedro começou a mostrar cada carrinho, explicando suas características com uma paixão contagiante. Carlos se viu transportado para sua própria infância, lembrando-se dos poucos brinquedos que tinha e como os valorizava. Sabe, Pedro, Carlos começou, sua voz suave, quando eu era criança não tinha muitos brinquedos. Minha família não tinha muito dinheiro. Helena, que observava a interação silenciosamente, inclinou-se um pouco, intrigada por este vislumbre do passado de Carlos. Mas, Carlos continuou, eu tinha um carrinho especial. Era azul, um pouco amassado, mas era meu favorito. Eu o levava para todos os lugares. Pedro ouviu atentamente, seus olhos arregalados. Então, para surpresa de Carlos, o menino se virou e pegou um carrinho azul de sua coleção. Como este? Carlos pegou o carrinho, emocionado. Era surpreendentemente similar ao de sua infância. Sim, Pedro, muito parecido com este. Você pode ficar com ele, Pedro disse, sua generosidade espontânea tocando o coração de Carlos. Oh, Pedro, eu não posso aceitar. Por favor, o menino insistiu. Assim, você vai se lembrar de brincar mais. Adultos esquecem de brincar às vezes. Carlos olhou para Helena buscando orientação. Ela assentiu, seus olhos brilhando com algo que parecia ser aprovação e seria carinho. Obrigado, Pedro, Carlos disse, sua voz embargada.
Vou guardar com muito carinho. O resto da noite transcorreu em um borrão de jogos, risadas e histórias. Carlos se viu completamente envolvido no mundo de Pedro, esquecendo-se momentaneamente de suas preocupações e do plano que o trouxera até ali. Mais tarde, depois que Pedro foi para a cama, Helena e Carlos sentaram-se na sala de estar, uma atmosfera de intimidade compartilhada pairando entre eles. Ele gostou muito de você, Helena disse suavemente, quebrando o silêncio. Pedro nem sempre se conecta assim com estranhos. Carlos girou o carrinho azul em suas mãos, pensativo. Ele é um garoto incrível, Helena. Você fez um trabalho maravilhoso com ele. Helena sorriu, mas Carlos notou uma sombra de tristeza em seus olhos. Nem sempre é fácil. O mundo pode ser cruel com aqueles que são diferentes. É por isso que você o mantém escondido? Carlos perguntou cuidadosamente. Helena suspirou. Protegido, eu diria. Você não imagina o tipo de preconceito que enfrentamos. No mundo corporativo, então... Ela balançou a cabeça. Alguns pensariam que não posso liderar uma empresa e cuidar de um filho com necessidades especiais. Carlos sentiu uma pontada de culpa. Ele mesmo não tinha feito suposições sobre ela, baseadas apenas em sua aparência exterior. Você é mais forte do que eles imaginam, ele disse suavemente. Helena o olhou, surpresa com a sinceridade em sua voz. Obrigada, Carlos. Sabe, quando te contratei, não esperava isso. Ela gesticulou vagamente entre eles. Isso? Carlos perguntou, seu coração acelerando. Essa compreensão. Você me surpreendeu hoje, Carlos. Naquele momento, olhando nos olhos de Helena, Carlos sentiu algo mudar dentro dele. O plano, as dívidas, tudo parecia insignificante diante da realização de que ele realmente se importava com ela e com Pedro. Não como um meio para um fim, mas como pessoas. Helena, Ele começou, mas foi interrompido pelo som do telefone de Helena tocando. Ela olhou para o aparelho, franzindo o senho. Desculpe, preciso atender. É a babá de Pedro, ela nunca liga tão tarde. Enquanto Helena se afastava para atender a chamada, Carlos ficou sentado, contemplando o carrinho azul em suas mãos e as reviravoltas inesperadas que a noite havia trazido. Ele sabia que estava em uma encruzilhada. O caminho à frente não estava claro, mas uma coisa era certa. Nada seria como antes. O sol mal havia nascido, quando Carlos chegou à casa de Helena na manhã seguinte. As ruas do bairro residencial ainda estavam quietas, o orvalho brilhando sobre a grama bem aparada dos jardins. Ele hesitou por um momento, antes de tocar a campainha, o carrinho azul que Pedro lhe dera pesando em seu bolso, como um lembrete tangível da noite anterior. Helena abriu a porta, já impecavelmente vestida para o trabalho, mas com olheiras que traíam uma noite mal dormida. Bom dia, Carlos, ela disse, sua voz uma mistura de exaustão e alívio. Entre, por favor. Temos muito o que conversar. Carlos a seguiu para dentro, notando imediatamente uma atmosfera tensa na casa. Está tudo bem? Como está Pedro? Helena suspirou, guiando-o até a cozinha. Pedro está com febre. A babá ligou ontem à noite porque ele começou a se sentir mal. Passei a noite toda com ele. Sinto muito ouvir isso, Carlos disse, genuinamente preocupado. Ele vai ficar bem? Vai sim, Helena respondeu, servindo 2 xícaras de café. É apenas um resfriado, mas com Pedro... Bem, temos que ser extra cuidadosos. Carlos assentiu, compreendendo. As palavras não ditas pairavam entre eles. As complicações adicionais que a síndrome de Down poderia trazer, mesmo para uma doença aparentemente simples. Carlos, Helena começou, seus olhos verdes fixos nele. O que aconteceu ontem à noite mudou as coisas. Você conheceu meu maior segredo, minha maior vulnerabilidade. Preciso saber se posso confiar em você completamente. O peso daquelas palavras atingiu Carlos como uma onda. A confiança de Helena, tão difícil de ganhar, estava agora em suas mãos. A culpa por seus motivos originais o corroeu, mas ao mesmo tempo ele sentiu uma determinação crescente de ser digno dessa confiança. Helena, ele respondeu, sua voz firme, prometo a você que farei tudo ao meu alcance para proteger você e Pedro.
não apenas fisicamente, mas de qualquer coisa que possa ameaçar o bem-estar de vocês. Helena o estudou por um longo momento, como se tentasse ler a verdade em seus olhos. Finalmente, ela assentiu. Obrigada, Carlos. Isso significa muito para mim. Naquele momento, o som de passos arrastados chamou a atenção de ambos. Pedro apareceu na porta da cozinha, o rosto corado pela febre, mas seus olhos se iluminaram ao ver Carlos. Carlos! Ele exclamou, sua voz rouca. Você voltou! Antes que Helena pudesse impedi-lo, Pedro correu, ou melhor, cambaleou, para abraçar Carlos. O segurança se agachou instintivamente, envolvendo o menino em um abraço gentil. Ei, campeão! Carlos disse suavemente. Ouvi dizer que você não está se sentindo muito bem. Pedro fez um beicinho adorável. Estou doente. Não posso ir à escola hoje. Bem, Carlos respondeu, um sorriso brincando em seus lábios. Às vezes ficar em casa pode ser divertido também. Que tal assistirmos a um filme mais tarde, se sua mãe deixar? Os olhos de Pedro se arregalaram de excitação e ele se virou para Helena com um olhar suplicante. Helena, por sua vez, parecia dividida entre diversão e preocupação. Pedro, querido, ela começou, Carlos tem que trabalhar hoje e você precisa descansar. O rosto do menino caiu e Carlos sentiu seu coração apertar. Sem pensar duas vezes, ele se virou para Helena. Na verdade, se você não se importar, eu poderia ficar aqui hoje. Seria mais fácil garantir a segurança de vocês dois se eu estivesse por perto, considerando que Pedro não está bem. Helena pareceu surpresa com a oferta, mas Carlos pôde ver o alívio em seus olhos. Tem certeza? Não quero abusar. Tenho certeza, Carlos afirmou. Além disso, prometi a um certo alguém que iríamos brincar mais, lembra? Ele piscou para Pedro, que agora sorria de orelha a orelha. O resto do dia transcorreu em um borrão de atividades tranquilas. Carlos ajudou Helena a cuidar de Pedro, preparando sopas, administrando medicamentos e sim assistindo a filmes animados no sofá. Ver Helena neste ambiente doméstico, tão diferente de sua persona profissional, era como descobrir uma nova pessoa. À tarde, enquanto Pedro cochilava, Carlos e Helena sentaram-se na varanda dos fundos, uma brisa suave agitando as folhas das árvores. Obrigada por hoje, Helena disse, quebrando o silêncio confortável. Não sei como teria gerenciado tudo sozinha. Carlos sorriu. Foi um prazer. Pedro é um garoto incrível. Ele é. Helena concordou, um sorriso orgulhoso iluminando seu rosto. Então, sua expressão ficou séria. Carlos, há algo que preciso te contar. Sobre o pai de Pedro. Carlos sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que o marido de Helena havia falecido, mas os detalhes eram um mistério. Ao mesmo tempo, uma pontada de ansiedade o atingiu ao se lembrar das contas não pagas esperando por ele em casa. Roberto, meu falecido marido, Helena continuou, ele não aceitava Pedro completamente. Quando descobrimos sobre a síndrome de Down, ainda durante a gravidez, Roberto ficou distante, assustado. Ele tentava, mas eu podia ver que ele lutava para se conectar com nosso filho. Carlos escutava atentamente, dividido entre a compaixão que sentia por Helena e a culpa que o corroía por estar ali, em parte, devido ao seu plano desesperado para resolver seus problemas financeiros. O assalto que tirou a vida de Roberto, Helena prosseguiu, sua voz tremendo ligeiramente, aconteceu quando ele estava saindo tarde do escritório. Ele tinha ficado até mais tarde, trabalhando em um projeto importante. Se ele tivesse saído no horário normal, ela deixou a frase no ar, as possibilidades não ditas pairando entre eles. Sinto muito, Helena, Carlos disse suavemente, resistindo ao impulso de pegar sua mão. Deve ter sido incrivelmente difícil para você. Helena assentiu, enxugando uma lágrima solitária. Foi, ainda é, mas Pedro, ele me dá forças todos os dias. Ele é minha razão de seguir em frente, de lutar. Enquanto Helena falava, Carlos sentiu uma mistura confusa de emoções. Admiração pela força desta mulher, carinho crescente por ela e por Pedro e uma culpa esmagadora por seus motivos ocultos.
A imagem do aviso de despejo em sua mesa em casa flashou em sua mente, lembrando-o dolorosamente de sua situação desesperadora. Você é uma mulher incrível, Helena, Carlos disse, sua voz rouca de emoção. O que você faz por Pedro, como você equilibra tudo, é admirável. Helena sorriu tristemente. Obrigada, Carlos. Às vezes me pergunto se estou fazendo o suficiente, se estou tomando as decisões certas. Carlos estava prestes a responder quando o som de Pedro chamando da sala quebrou o momento. Helena se levantou, recompondo-se visivelmente. Dever me chama, ela disse com um pequeno sorriso. Enquanto a observava voltar para dentro, Carlos ficou sentado, sua mente um turbilhão. O carinho que sentia por Helena e Pedro estava crescendo a cada momento, mas o peso de suas dívidas e a ameaça iminente de despejo ainda pairavam sobre ele como uma nuvem escura. Ele sabia que precisava encontrar uma solução, e rápido, mas a ideia de usar Helena e Pedro para isso agora lhe parecia repugnante. Carlos tirou o carrinho azul do bolso, girando-o entre os dedos. As palavras de Pedro ecoaram em sua mente. Assim você vai se lembrar de brincar mais. Adultos esquecem de brincar às vezes. Ele sorriu tristemente, pensando em como sua vida adulta havia se tornado uma luta constante pela sobrevivência financeira, deixando pouco espaço para alegria ou conexões genuínas. Com um suspiro profundo, Carlos se levantou, determinado a encontrar uma maneira de resolver seus problemas sem trair a confiança que Helena e Pedro haviam depositado nele. Ele não sabia como faria isso ainda, mas uma coisa era certa: não podia decepcionar esta pequena família que, sem querer, havia se tornado tão importante para ele. As semanas que se seguiram trouxeram uma rotina que Carlos nunca imaginara para si mesmo. Seus dias eram divididos entre o trabalho na empresa, onde ele observava Helena navegar habilmente pelo mundo corporativo, e as noites na casa dos Cardoso, onde uma atmosfera completamente diferente reinava. Numa tarde particularmente agitada, Carlos estava posicionado discretamente no canto da sala de reuniões, observando Helena fechar um contrato importante. Seu rosto estava composto, profissional, mas Carlos podia ver o brilho de triunfo em seus olhos verdes. Quando o último executivo saiu, Helena permitiu-se um pequeno sorriso. Conseguimos, Carlos, ela disse, sua voz baixa, mas carregada de satisfação. Carlos sorriu de volta, genuinamente feliz por ela. Parabéns, Helena. Você foi incrível. Por um momento eles se olharam, uma corrente de entendimento passando entre eles. Mas o momento foi quebrado pelo som do telefone de Helena tocando. Ela atendeu rapidamente, seu rosto mudando de expressão. Pedro? Ela disse, a preocupação evidente em sua voz. Sim, sim. Estarei em casa o mais rápido possível. Desligando o telefone, Helena se virou para Carlos, a máscara profissional completamente caída. Pedro está tendo um dia difícil na escola. Preciso ir para casa. Eu dirijo. Carlos ofereceu imediatamente, já pegando as chaves. O trajeto até a casa foi tenso, com Helena alternando entre ligações para a escola e momentos de silêncio preocupado. Carlos manteve-se concentrado na direção, mas sua mente estava repleta de preocupação por Pedro e admiração pela dedicação de Helena. Ao chegarem, encontraram Pedro sentado na varanda com sua professora auxiliar. O menino tinha os olhos vermelhos de choro, mas seu rosto se iluminou ao ver Helena e Carlos. Mamãe, Carlos, ele gritou correndo para abraçá-los. Helena o envolveu em seus braços, sussurrando palavras de conforto. Carlos ficou ao lado, uma mão protetora no ombro de Pedro. Depois de conversar brevemente com a professora, Helena levou Pedro para dentro, com Carlos seguindo de perto. No conforto da sala de estar, Pedro finalmente se acalmou o suficiente para explicar o que havia acontecido. Os meninos na escola, ele começou, sua voz tremendo. Eles riram de mim. Disseram que eu era estranho, que eu falava engraçado. O coração de Carlos se apertou ao ver a dor nos olhos de Pedro. Helena abraçou o filho mais forte, suas próprias lágrimas ameaçando cair. Pedro, meu amor, ela disse suavemente, você não é estranho. Você é especial, único.
Aqueles meninos não entendem o quão maravilhoso você é. Carlos se ajoelhou na frente de Pedro, pegando suas mãozinhas nas suas. Sabe, Pedro, ele começou sua voz gentil, quando eu era pequeno, os outros meninos também riam de mim. Pedro olhou para ele surpreso. De você? Mas você é forte e legal. Carlos sorriu tristemente. Eu era pobre, Pedro. Minhas roupas eram velhas. Eu não tinha brinquedos legais. Os outros meninos me chamavam de sujo, de pobretão. Helena observava Carlos atentamente, uma nova compreensão surgindo em seus olhos. O que você fez? Pedro perguntou, completamente absorto na história. Eu fiquei triste por um tempo, Carlos admitiu. Mas então, eu percebi algo importante. Aqueles meninos que riam de mim, eles eram os verdadeiros pobres, pobres de coração, de gentileza. Pedro assentiu lentamente, processando as palavras. Então, os meninos que riram de mim são pobres de entendimento, de amor, Helena completou, acariciando os cabelos do filho. E um dia, eles vão perceber o quanto perderam por não terem conhecido o menino maravilhoso que você é. O resto da tarde foi passado em atividades tranquilas, com Carlos e Helena se revezando para manter Pedro entretido e feliz. Quando o menino finalmente adormeceu, exausto pelo dia emocionalmente carregado, Helena e Carlos se encontraram na cozinha. Obrigada, Helena disse suavemente, servindo 2 xícaras de chá, pelo que você fez hoje. Por compartilhar sua história com Pedro. Carlos aceitou a xícara, o calor do chá contrastando com o frio da culpa em seu estômago. Não precisa agradecer. Eu me importo com vocês dois. Helena o estudou por um longo momento. Carlos, há algo que você não está me contando? Sobre sua situação, o coração de Carlos acelerou. Este era o momento. Ele poderia contar tudo, confessar seus motivos iniciais, explicar sobre suas dívidas, o aluguel atrasado, a ameaça de despejo. Mas ao olhar para Helena, lembrando-se de Pedro dormindo no quarto ao lado, as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele começou, mas foi interrompido pelo som da campainha. Helena franziu o senho, claramente não esperando visitas. Quem poderia ser a esta hora? Eu verifico. Carlos disse, grato pela interrupção, embora seu treinamento o deixasse em alerta. Ao abrir a porta, Carlos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ali, parado na soleira, estava Antônio Oliveira, um sorriso conhecedor em seu rosto. Olá, Carlos, Antônio disse, sua voz carregada de insinuação. Espero não estar interrompendo nada importante. Carlos ficou paralisado, consciente de Helena se aproximando atrás dele. Naquele momento, ele soube que seus 2 mundos estavam prestes a colidir, e não havia nada que pudesse fazer para impedir. O ar pareceu congelar no momento em que Antônio cruzou a soleira da porta. Carlos sentiu cada músculo de seu corpo tensionar, dividido entre o instinto de proteger Helena e Pedro e o medo paralisante de ver seu mundo desmoronar. Antônio, Carlos conseguiu dizer, sua voz tensa, o que você está fazendo aqui? Antes que Antônio pudesse responder, Helena se aproximou, sua postura emanando uma mistura de curiosidade e cautela. Boa noite. Posso ajudar? Antônio sorriu, seus olhos percorrendo o ambiente doméstico com um brilho calculista. Boa noite, senhora Cardoso. Sou Antônio Oliveira, colega de Carlos na empresa. Espero não estar interrompendo nada. Carlos observou impotente, enquanto Helena convidava Antônio para entrar, sempre a anfitriã educada, mesmo diante do inesperado. Eles se moveram para a sala de estar, a tensão palpável no ar. Então, Antônio começou, sentando-se confortavelmente. Vejo que você tem feito um excelente trabalho, Carlos, cuidando tão bem de nossa chefe. O duplo sentido em suas palavras não passou despercebido. Carlos sentiu seu estômago revirar, consciente do olhar interrogativo que Helena lançava entre os dois. Antônio, Carlos disse tentando manter a voz firme. Não é uma boa hora. Talvez possamos conversar em outro momento. Mas Antônio parecia determinado a permanecer. Ora, Carlos, não seja modesto. Tenho certeza que a senhora Cardoso gostaria de saber o quão dedicado você tem sido. Helena, sentindo a crescente tensão, interviu.
Senhor Oliveira, agradeço sua visita, mas como pode ver já é tarde. Talvez possamos continuar esta conversa em um momento mais apropriado. Foi neste instante que um som suave veio do corredor. Pedro, acordado pelo burburinho, apareceu na entrada da sala esfregando os olhos sonolentos. Mamãe? Ele chamou, sua voz pequena e confusa. O rosto de Antônio se contorceu em uma expressão de surpresa mal disfarçada ao ver Pedro. Seus olhos se arregalaram, alternando rapidamente entre o menino e Helena. Carlos, agindo por instinto, se moveu para ficar entre Pedro e Antônio. Está tudo bem, campeão, ele disse suavemente. Volte para a cama. Eu vou lá te contar uma história em 1 minuto, ok? Pedro assentiu sonolento, lançando um olhar curioso para Antônio antes de se virar e voltar para seu quarto. Helena o seguiu, lançando um olhar significativo para Carlos, que dizia claramente: resolva isso. Assim que ficaram sozinhos, Carlos se virou para Antônio, sua voz baixa e perigosa. O que você quer, Antônio? Antônio sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Apenas checando o progresso do nosso pequeno plano, Carlos. Mas vejo que você encontrou algo inesperado aqui. Um filho, e com síndrome de Down, nada menos. Que goldmine, hein? A raiva borbulhou dentro de Carlos. Cale a boca, ele sibilou. Você não sabe de nada. Oh, eu sei o suficiente, Antônio rebateu. Sei que você está enrolado em dívidas. Sei que está prestes a ser despejado. E agora, sei que você encontrou o calcanhar de Aquiles perfeito da nossa querida chefe. Carlos deu um passo ameaçador em direção a Antônio. Se você ousar fazer algo para machucar Helena ou Pedro, eu juro que... Que o quê, Carlos? Antônio interrompeu, seu tom zombeteiro. Vai me bater? E arriscar perder tudo isso? Ele gesticulou ao redor. Não. Você vai fazer exatamente o que combinamos. Ou então, quem sabe, talvez a diretoria precise saber sobre o pequeno segredo da senhora Cardoso. Imagino que eles ficariam interessados em saber como isso poderia afetar a liderança dela. O sangue de Carlos gelou. A ameaça era clara. Ou ele seguia com o plano original, ou Antônio exporia Pedro, potencialmente arruinando tudo que Helena havia construído. Naquele momento, Helena voltou à sala. Seu olhar perspicaz captou imediatamente a tensão entre os dois homens. Está tudo bem aqui? Antônio se levantou, sorrindo amavelmente. Perfeitamente, senhora Cardoso. Eu já estava de saída. Foi um prazer conhecê-la. E seu adorável filho? Carlos observou impotente, enquanto Antônio se despedia e saía, deixando para trás um silêncio carregado de perguntas não feitas e verdades não ditas. Helena se virou para Carlos, seus olhos buscando respostas. Carlos, o que está acontecendo? Quem é realmente esse homem e por que ele estava aqui? Carlos sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Ele sabia que havia chegado o momento da verdade. Não havia mais como esconder, não com Antônio ameaçando expor tudo da pior maneira possível. Helena, ele começou, sua voz trêmula, há algo que preciso te contar, algo que deveria ter dito há muito tempo. Enquanto se preparava para revelar tudo, Carlos sentiu uma mistura de medo e alívio. Medo de perder Helena e Pedro, de destruir a confiança que haviam depositado nele. Mas também alívio por finalmente poder ser honesto, por ter a chance de consertar as coisas em seus próprios termos. Com um suspiro profundo, Carlos começou sua confissão ciente de que as próximas palavras poderiam mudar tudo. O silêncio na sala era opressivo, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio na parede e a respiração pesada de Carlos. Helena estava sentada no sofá, sua postura rígida, os olhos fixos em Carlos, com uma mistura de apreensão e determinação. Helena, Carlos começou, sua voz trêmula. Quando me ofereci para ser seu segurança pessoal, eu não fui completamente honesto sobre minhas motivações. Ele fez uma pausa, observando atentamente a reação de Helena. Ela permaneceu impassível, esperando que ele continuasse. A verdade é que eu estou afundado em dívidas. Carlos confessou, as palavras saindo em uma torrente. Meu aluguel está atrasado. Estou prestes a ser despejado.
Eu estava desesperado. E então Antônio sugeriu. Ele sugeriu que eu me aproximasse de você, que tentasse ganhar sua confiança e talvez mais. Helena fechou os olhos por um momento, como se absorvendo o impacto das palavras. Quando os abriu novamente, havia uma dureza em seu olhar que Carlos nunca tinha visto antes. Continue, ela disse simplesmente, sua voz controlada. Carlos engoliu em seco. No início, eu vi isso como uma oportunidade. Pensei que poderia resolver meus problemas, mas então... Ele hesitou, olhando na direção do quarto de Pedro. Então eu conheci você de verdade. E Pedro. E tudo mudou. Helena se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Suas costas estavam voltadas para Carlos, mas ele podia ver a tensão em seus ombros. Quando exatamente você planejava me contar isso, Carlos? Ela perguntou, sua voz carregada de emoção contida. Eu não sei, Carlos admitiu. Cada dia que passava ficava mais difícil. Eu sabia que estava errado, mas eu tinha medo. Medo de perder. Isso. Ele gesticulou vagamente, indicando a casa, a vida que tinha vislumbrado nas últimas semanas. Helena se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você tem ideia do que fez? Você brincou com a minha confiança, com a segurança do meu filho. Helena, eu sei que errei. Carlos implorou, dando um passo em sua direção. Mas preciso que você entenda, meus sentimentos por você e por Pedro são reais. Tudo mudou no momento em que conheci vocês de verdade. Sentimentos? Helena riu amargamente. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diga agora, Carlos? Nesse momento, um pequeno som na entrada da sala fez ambos se virarem. Pedro estava lá, seus olhos arregalados de medo e confusão. Mamãe? Ele chamou, sua voz tremendo. Por que você está gritando com o Carlos? Ele fez algo errado? Helena imediatamente suavizou sua expressão indo até o filho. Não, querido, está tudo bem. Volte para a cama, ok? Mas Pedro não se moveu. Seus olhos iam de Helena para Carlos, captando a tensão no ar. Carlos vai embora? Ele perguntou, sua voz pequena e assustada. Carlos sentiu seu coração se partir. Ele se ajoelhou, ficando na altura dos olhos de Pedro. Ei, campeão, ele disse suavemente. Às vezes os adultos cometem erros. Eu cometi um erro grande, e sua mãe está chateada comigo por causa disso. Pedro franziu o senho, processando a informação. Mas você pode dizer que sente muito, não pode? Quando eu faço algo errado, eu digo que sinto muito, e mamãe me perdoa. A simplicidade e a inocência das palavras de Pedro atingiram Carlos e Helena como um raio. Helena olhou para Carlos, suas emoções em conflito visíveis em seu rosto. Pedro, nem sempre é tão simples, Helena começou, mas Carlos a interrompeu gentilmente. Na verdade, Pedro está certo, ele disse olhando diretamente para Helena. Eu sinto muito, mais do que posso expressar. Sei que traí sua confiança e entenderei se você nunca puder me perdoar. Mas quero que saiba que cada momento que passei com vocês, cada risada, cada conversa foi real. Vocês me mostraram um mundo que eu nem sabia que existia. Um mundo de amor, aceitação e família. Helena pareceu vacilar por um momento, a raiva em seus olhos, dando lugar a uma mistura complexa de emoções. Carlos, Mas antes que ela pudesse terminar, o som estridente do telefone cortou o ar. Helena atendeu rapidamente, seu rosto empalidecendo à medida que ouvia a pessoa do outro lado da linha. Entendo, ela disse, sua voz trêmula. Estarei lá o mais rápido possível. Desligando o telefone, ela se virou para Carlos, o conflito anterior momentaneamente esquecido. Era do hospital. Minha mãe. Ela teve um ataque cardíaco. Carlos não hesitou. Eu levo vocês, ele disse já pegando as chaves. Por um momento, Helena pareceu querer protestar, mas a urgência da situação superou qualquer ressentimento. Ela assentiu, pegando Pedro no colo. Enquanto corriam para o carro, Carlos sabia que nada estava resolvido. A confiança havia sido quebrada, e o caminho para a redenção, se é que existia um,
seria longo e difícil. Mas naquele momento, enquanto dirigia pela noite de São Paulo com Helena e Pedro ao seu lado, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Faria tudo ao seu alcance para consertar o que havia quebrado, para ser digno da confiança e do amor desta família que, sem querer, havia se tornado o centro de seu mundo. Os dias que se seguiram à confissão de Carlos e à emergência com a mãe de Helena foram um turbilhão de emoções e eventos. A mãe de Helena sobreviveu ao ataque cardíaco, mas sua recuperação seria longa e delicada. Durante esse período, Carlos se manteve presente, oferecendo apoio silencioso, mesmo que Helena mantivesse uma distância emocional palpável. Uma semana após a internação, Carlos encontrou Helena no corredor do hospital, exausta após mais uma noite de vigília. Helena, ele começou hesitante. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas podemos conversar? Ela o olhou, o cansaço evidente em seus olhos. Carlos, por favor, ele insistiu gentilmente. Depois disso, se você quiser que eu saia da sua vida, eu entenderei. Helena assentiu lentamente e eles se dirigiram à cafeteria do hospital. Primeiro, Carlos começou. Quero que saiba que contei tudo à polícia sobre Antônio e seu plano. Ele está sendo investigado por extorsão e chantagem. Helena arregalou os olhos surpresa. Você fez isso? Carlos assentiu. Era o certo a fazer. Não posso desfazer meus erros, mas posso tentar corrigi-los. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. Helena, sei que traí sua confiança e não espero seu perdão. Mas quero que saiba que meus sentimentos por você e por Pedro são reais. Vocês me mostraram o que é família, o que é amor verdadeiro. Helena o estudou por um longo momento. Carlos, você mentiu para mim. Se aproximou de nós com segundas intenções. Como posso confiar em você novamente? Não estou pedindo que confie em mim imediatamente, Carlos respondeu. Estou pedindo uma chance de provar com ações que mudei, que o homem que vocês conheceram nas últimas semanas é o verdadeiro eu. Nesse momento, o celular de Carlos tocou. Ele olhou para a tela e empalideceu. É o meu senhorio, ele explicou. Provavelmente para confirmar meu despejo. Helena hesitou por um momento, então estendeu a mão. Deixe-me falar com ele. Surpreso, Carlos entregou o telefone. Helena conversou por alguns minutos, sua voz firme e profissional. Quando desligou, havia um brilho diferente em seus olhos. Seus problemas de aluguel estão resolvidos, ela disse. Considere um empréstimo. Você pode me pagar quando estiver em melhor situação financeira. Carlos ficou atônito. Helena, eu não sei o que dizer. Não diga nada, ela respondeu. Prove com ações, como você disse. Nas semanas que se seguiram, Carlos se dedicou integralmente a provar seu valor. Ele continuou seu trabalho como segurança, mas também se voluntariou em uma organização de apoio a famílias com crianças com síndrome de Down. Aos poucos, Helena começou a baixar suas defesas. Um mês depois, eles estavam no parque com Pedro, quando Antônio apareceu, seu rosto contorcido de raiva. Você arruinou minha vida, Ramírez, ele gritou, avançando ameaçadoramente. Carlos se colocou protetivamente na frente de Helena e Pedro. Antônio, acabou. Vá embora antes que piore sua situação. Mas Antônio estava além da razão. Ele tentou atacar Carlos, que habilmente o imobilizou até a chegada da polícia. Enquanto Antônio era levado, Helena se virou para Carlos, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e algo mais. Você nos protegeu, ela disse suavemente. Sempre, Carlos respondeu, seu olhar intenso. Naquela noite, após colocarem Pedro na cama, Helena e Carlos sentaram-se na varanda. O silêncio entre eles confortável pela primeira vez em semanas. Carlos, Helena começou, estas últimas semanas me mostraram muito sobre você, sobre o homem que você realmente é. Carlos segurou a respiração esperançoso. Não posso dizer que esqueci completamente o passado, ela continuou, mas estou disposta a tentar, a nos dar uma chance. O coração de Carlos se encheu de alegria e gratidão. É tudo que peço, Helena. Uma chance de provar todos os dias que sou digno de você e de Pedro. Ela sorriu
estendendo a mão para entrelaçar seus dedos aos dele. Um dia de cada vez, Carlos, juntos. Enquanto observavam as estrelas, Carlos refletiu sobre sua jornada. De um homem desesperado e disposto a tudo por dinheiro, ele havia se transformado em alguém que valorizava o amor, a família e a integridade acima de tudo. Helena e Pedro não apenas o haviam salvado financeiramente, mas haviam resgatado sua alma. O futuro ainda era incerto, com desafios pela frente. A sociedade nem sempre seria gentil com uma família como a deles. Haveria olhares, comentários, talvez até discriminação. Mas Carlos sabia que juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Naquela noite, sob o céu estrelado de São Paulo, uma nova família nasceu. Uma família fundada não em sangue ou obrigação, mas em escolha, amor e aceitação. E para Carlos, Helena e Pedro, isso era mais valioso que qualquer riqueza material. Espero que tenha gostado da história. Comente aqui embaixo o que vocês acharam. Quantas reviravoltas, não é mesmo? Você também perdoaria Carlos por ter tentado se aproximar com outros interesses? Será que ele pode realmente formar uma família feliz com Helena e Pedro? Escreva a sua opinião. Se vocês quiserem a continuação dessa história, escreva nos comentários. Parte 2. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que sair uma nova história. Na próxima tela, vai aparecer mais 2 histórias emocionantes para você assistir. Clique em qual você preferir e nos vemos na próxima história.